Boa tarde, meus amigos. Estamos juntos mais uma vez para o evento do Acampa 2022. Espero que vocês estejam todos bem, estejam em plena comunhão com Deus e que possamos dedicar agora alguns momentos para verificarmos nas Escrituras alguns ensinos, alguns incentivos sobre o assunto do compartilhamento das nossas dádivas. Compartilharmos aquilo que temos e, por que não, aquilo que somos em Cristo Jesus. Eu acho que é importante nós recordarmos que, de início, assim, que tudo o que nós temos e tudo o que nós somos é graça divina. É Deus que permitiu, é Deus que concedeu nós termos a saúde que temos, a casa onde moramos, o carro que temos, a família que temos, os irmãos com os quais nos reunimos, a palavra de Deus, o conhecimento das Escrituras e assim por diante. Tudo isso é graça divina. E certamente Deus espera de nós responsabilidade com tudo o que Ele nos dá. E é nessa perspectiva, então, que nós queremos conversar um pouco hoje. E vamos iniciar abrindo nossas Bíblias no livro de Atos. Atos, capítulo 20. Pega a sua Bíblia, vamos ler juntos. Vamos lendo e vamos falando a respeito desses conceitos, baseados primeiramente nesse texto de Atos, capítulo 20. Vamos lá então para o versículo 31. Lá diz assim: Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Apenas contextualizando, é uma fala de Paulo. Paulo estava na cidade de Mileto, de lá ele mandou chamar os irmãos anciãos da igreja de Éfeso. Ele estava para se despedir e, como que numa mensagem de despedida, ele dá vários ensinamentos, vários incentivos, dentre os quais os que vamos ver a seguir. Então, dentro desse contexto, Paulo diz então: vejam, eu estive durante 3 anos, não cessando noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. O que a gente já pode aprender aqui com relação a compartilhar? O que Paulo estava compartilhando? Ele estava compartilhando o seu tempo. Esse é o primeiro ponto que podemos aprender aqui. O compartilhamento do seu tempo. Ele diz que ele ficou lá 3 anos. E nesse período, sem cessar, noite e dia, ele os admoestou com lágrimas. Ou seja, colocou nisto o seu coração. Se dedicou, mostrou carinho por aqueles irmãos. A qualquer hora do dia, quando eles precisassem dele, lá estava Paulo. Um irmão amigo, um irmão que estendia o seu braço. E o fazia com um amor impressionante, porque até mesmo com lágrimas os admoestava. E também fazia isso de forma individual. Ele diz a cada um de vós, cada um, né? Paulo, nós sabemos, se olharmos o texto no versículo 20, por exemplo, desse capítulo, ele ensinava publicamente, ele ensinava pelas casas, mas aqui ele diz que ele também tinha um ensino, tinha uma atenção individual, particular. Então, resumindo esse primeiro versículo, temos aqui a aprendizagem de dedicarmos tempo na obra do Senhor, no povo do Senhor, nos crentes. Agora, vamos avançar para o versículo 33. Olha o que ele diz: De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem
o vestuário. Olha que interessante. Paulo está dizendo aqui que o seu foco estava em servir aos irmãos e não se servir deles. Ele não cobiçou, ele não desejou ter o ouro, a prata e as vestes daqueles irmãos. Ele não queria ter o que eles tinham, mas ele foi lá com o intuito de dar a eles o que eles não tinham. No caso deles, Paulo levou a eles a palavra, levou a eles o evangelho, levou a eles a pessoa do Senhor Jesus e seus ensinos. E abriu mão de se interessar pelos bens materiais que aqueles irmãos possuíam. É bastante diferente, né, do que nós vemos muito hoje em dia na grande cristandade. Bastante diferente. Você percebeu, né? O foco aqui, portanto, é estarmos interessados no bem das pessoas, não nos bens que as pessoas têm para mim. Vamos ver uma outra instrução no versículo 34. Olha só o que diz o texto. Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Vós mesmos bem sabeis. Ou seja, Paulo fala, eu fiquei 3 anos agora com vocês e vocês viram o meu testemunho. Vocês viram a minha vida. Eu não estou aqui 2, 3 dias. Fiquei 3 anos vivendo no meio de vocês. E vocês me acompanharam. Vocês viram o meu comportamento. E agora, eu digo a vocês que eu não apenas tratei de me manter no meio de vocês, mas também ainda tive uma atenção de ajudar na manutenção daqueles que estiveram comigo. Ou seja, aqueles colaboradores do apóstolo Paulo, aqueles outros irmãos que estavam com ele, que o acompanhavam nas viagens, que o acompanharam lá em Mileto, em Éfeso, em tantos outros lugares. Paulo diz, eu também tive cuidado para com eles. Essas minhas mãos serviram para a minha manutenção e para a manutenção dos irmãos que me acompanhavam, os meus colaboradores. Em Atos capítulo 18, verso 3, nós lemos que Paulo, ele não só pregava, fazia muito isso, mas ele também fazia tendas. Esta era a sua atividade secular, fazer tendas. E o intuito era angariar recursos para não ser pesado aos irmãos. E abrir a brecha para que ele pudesse colaborar na manutenção de outros irmãos que nem sempre tinham autossuficiência. Vamos para o versículo 35 e vamos achar mais ensinos sobre o compartilhar. 35 diz assim: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse, mais bem-aventurado é dar do que receber. Paulo nos chama a atenção agora para a necessidade de auxiliar os enfermos. Ele diz, é necessário auxiliar, ajudar os enfermos, os irmãos que estão doentes. E quantos, né? A nossa roda estão doentes. Quando vamos numa reunião de oração, por exemplo, é fácil perceber que sempre são mencionados os nomes de irmãos, de irmãs doentes no nosso meio, na congregação local ou naquela irmandade com a qual temos comunhão, ou os crentes de forma geral. Há muitos crentes enfermos. Paulo diz, eu estou indo embora agora, mas não se esqueçam de dar auxílio, assistência a esses enfermos. O que poderia ser um exemplo de auxílio
para os enfermos? Você pode, por exemplo, são coisas muito práticas, você pode fazer compras para aquele enfermo. Aquele enfermo talvez esteja fraco ou até acamado, faça, se candidate a fazer compras para ele, vai no mercado, veja o que ele precisa. Faça o serviço de banco dele, ou se disponibiliza a ir à farmácia a comprar os remédios que o enfermo precisa. Talvez cozinhar. Leve uma comidinha para ele gostosa, ou faça a comida na casa dele e compartilhe a comida. Veja que quando Paulo fala em auxiliar os enfermos, eu penso que ele pensou muito mais nessas coisas que eu falei, do que simplesmente falar assim, sim, tem um enfermo, então dê lá R$100 para ele. É oportuno muitas vezes dar dinheiro, ajudar financeiramente. Mas em primeiro lugar o texto nos reporta a nós nos doarmos um pouco do nosso tempo, da nossa saúde, do nosso dinheiro, das nossas condições e auxiliarmos os enfermos nas suas necessidades. Depois, ainda no versículo 35, ele diz que é necessário também recordar, relembrar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. O Senhor Jesus, ele ensinou isso. Ele disse que é melhor dar do que receber. Naturalmente, precisamos aprender as duas coisas, tanto o dar, quanto precisamos aprender a receber. O melhor, no entanto, é dar. Esse foi o ensino do Senhor Jesus, e essa é a recordação que Paulo deixa para com aqueles irmãos. Me faz lembrar de um texto de 1 João, capítulo 3, vamos abrir nessa linha de pensamentos, 1 João, capítulo 3, verso 17. Fala assim: quem, pois, tiver bens no mundo, ou do mundo, e vendo a seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele a caridade de Deus? Ele está dizendo assim, como que você pode dizer que você tem um amor de Deus em você, se você vê um irmão necessitado e você fecha o teu coração para aquela necessidade? Você fala assim, isso não me toca, isso não é comigo, eu vou olhar para o outro lado para não me envolver com isso aqui. Ele diz, com essa postura, o amor de Deus está realmente em você? O verso 18 diz, meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra ou por fato e em verdade. O verdadeiro amor, ele se revela em obras. Não apenas por palavras, eu te amo. É bom falar isso, mas esta frase, esta expressão vir acompanhada de uma obra, eu te amo, mas eu trouxe um remedinho para você, eu trouxe uma comidinha para você, eu vou fazer esse servicinho para você, eu vou ficar um tempo com você aqui. A prática, acoplada com a expressão, revela o verdadeiro amor. E Paulo estava certamente recordando todas essas coisas na mente dos irmãos. Agora vamos para o versículo 36. Atos 20, 36. Havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. Olha que lindo. Paulo orando de joelhos com todas aquelas pessoas, com todos aqueles irmãos. Também uma boa prática. Orar pelas pessoas, isso a gente faz muitas vezes, e agora também orar com as pessoas. Paulo ora com eles. Pense nisso, na possibilidade de orar com pessoas. Lembremos dos enfermos, lembremos daqueles que precisam, que passam por uma situação difícil, ou aqueles que pedem oração. Talvez na próxima vez que alguém pedir oração, em vez de você simplesmente falar, ok, beleza, vou orar por você essa semana,
Surge naquele momento a oportunidade de Deus fazer a tua primeira oração com aquela pessoa. Isso tem um impacto muito forte sobre a vida daqueles que recebem a oração, daqueles que pediram oração. Não é à toa agora que depois de tudo isso, o versículo 37 diz: E levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijaram. O resultado deste grande amor de Paulo, deste amor de Paulo na prática, gerou também no coração daqueles irmãos um amor enorme por Paulo. E este apreço por Paulo, porque ele não apenas ensinou essas coisas lindas que vimos agora, mas também as viveu, terminou da forma como nós lemos. Os irmãos se lançam ao pescoço de Paulo, abraçam a Paulo e o beijam. Em resumo, vimos então que, baseado nesse texto, nós podemos compartilhar, pelo menos de algumas formas. A primeira que vimos é investindo tempo. A segunda é investindo na obra de Deus e também nos seus colaboradores. Muitas vezes nós não podemos ir onde estão outros irmãos que estão longe precisando, mas eu posso enviar uma ajuda para lá, eu posso fazer um depósito bancário e colaborar para que a obra avance naquele outro lugar. É a segunda forma de nós compartilharmos. A terceira que nós vimos é auxiliando os enfermos. A outra que nós vimos é dando, doando. Vimos também, por fim, a questão da oração. Nós podemos e devemos orar pelas pessoas e com as pessoas. A parte desse texto, poderíamos ainda mencionar, me lembro de 1 Coríntios 16, verso 2, que fala sobre as coletas na igreja. E naquele texto, a palavra de Deus vai nos dizer que, podemos abrir 1 Coríntios capítulo 16, verso 2, diz assim: No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade. Acho que esse é um bom ponto para você pensar também, quando se trata do assunto compartilhar dádivas. O texto diz: cada um de vós ponha de parte. Mais uma vez o ensino de Paulo, nesse caso a Corinto, ele não parte do pressuposto de que alguém estaria ali no primeiro dia da semana e não iria contribuir com nada. Ele não vê dessa forma. Ele parte do pressuposto que todos os que lá estivessem no primeiro dia da semana estariam a contribuir com a coleta. Porque ela é um exercício cristão, ela é uma doutrina cristã da igreja, e ela nos incentiva e nos ajuda a estarmos colaborando para que através da coleta, sejam atingidas as pessoas que precisam, ou os projetos da própria congregação que precisam ser levados avante. Enfim, o importante é, pense um pouco nisso. Você está fazendo o que está em 1 Coríntios 16, verso 2? A cada domingo você tem o hábito de participar da coleta? O texto não diz que precisa ser com muito ou com pouco. O texto diz diferente. Ele fala, conforme a tua prosperidade. Está passando por uma fase onde sobra pouco, tem pouco? Deus tem. Ele entende muito bem isso e você vai contribuir com a fase que você vive. Você tem mais? Então você está chamado por Deus a contribuir com mais. Pense nesse item no próximo domingo de manhã. Por fim, ainda neste bloco inicial, quero dizer uma coisa para você. O reino de Deus, ele é caro. Ele demanda muitos investimentos.
nós muitas vezes temos o hábito de achar que as coisas espirituais precisam ser, são todas de graça. Eu vejo as pessoas, por exemplo, achando que podem pegar folhetos sem contribuir, podem simplesmente pedir bíblias. Alguém tem uma ideia, vou dar uma bíblia a um colega de trabalho. Então, aborda um irmão e fala, irmão, consegue uma bíblia para mim? Vou dar para o meu colega. Ah, legal, aquele irmão vai dar a bíblia para você, você dá para o teu colega. Muito bom, é uma prática excelente. Porém, você já pensou em fazer diferente, em comprar uma bíblia para teu colega? Tudo aquilo que nós recebemos de graça, seja um folheto, seja uma bíblia, seja um devocional, seja um calendário, seja qualquer coisa que nós recebemos de graça, é porque alguém pagou. Alguém pagou. Pense também um pouco nisso. Se também já não chegou a hora de você começar a adquirir esses materiais, pagando por eles. E daí você doa isso para um amigo teu. Em vez de receber doado e passar como doação, pense em comprar e depois doar. São exercícios que a gente tem que fazer enquanto jovem, para que na vida nós também avancemos nessa direção. Porque o reino de Deus, ele é caro, repito. Existem muitas coisas que são feitas no reino de Deus graças a irmãos que são colaboradores, que levam a sério a questão do compartilhamento dos seus bens. Dentro das tuas possibilidades, pense nisso. Agora nós vamos para o segundo bloco, onde eu quero mostrar o que acontece do outro lado da mesa. O que acontece com aquelas pessoas que são beneficiadas com a tua atitude do compartilhar. Bem, até agora falamos bastante sobre a prática do dar. E agora, nesta segunda parte, vamos procurar falar um pouco sobre o que acontece na vida, no coração daqueles que recebem. E um bom exemplo disso, nós podemos abrir nossas Bíblias em 2 Coríntios capítulo 9. Vamos encontrar um bom exemplo para isso. E certamente ficaremos admirados. O contexto geral do que vamos ver agora é que os irmãos na Judéia eram irmãos mais pobres e os irmãos de Corinto tinham colocado em seu coração ajudá-los. E de fato fizeram isso com alegria, fizeram isso com generosidade. E daí, lá no versículo 11, então 2 Coríntios 9, verso 11, nós vamos começar lendo. Diz assim: para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Comece a perceber isso, que esta beneficência, que esta generosidade em dar, por parte dos irmãos de Corinto para com os irmãos da Judéia, resultou em graças a Deus. Esse é um ponto muito forte que eu quero enfocar agora. Será que já não aconteceu alguma vez para você? Ou pode acontecer na família de alguém? Pensemos, por exemplo, num pai orando a Deus sozinho ou com a sua família, e você é usado por Deus como uma resposta à oração daquele pai. Nossa! Você talvez nem fique sabendo disso, mas aquele pai vai entrar no seu quarto e vai agradecer a Deus, vai fazer uma oração de gratidão ao Senhor. Falar: Senhor, muito obrigado pela vida desse irmão que supriu a minha necessidade. Isso é o que aconteceu aqui no coração desses irmãos, na vida desses irmãos. Eles deram graças a Deus pelo benefício recebido dos irmãos de Corinto.
E o texto agora ele vai repetir essa verdade. Verso 12. Porque a administração deste serviço não só supre a necessidade dos santos, mas também é abundante em muitas graças que se dão a Deus. O texto reforça, diz que você não vai estar apenas ajudando aquele irmão na sua necessidade ou resolvendo o seu problema momentâneo, mas isso gera muitas graças que se dão a Deus. Muitas vezes as pessoas dizem que querem viver uma vida que glorifique a Deus. É perfeito, é isso mesmo. Aqui nós estamos achando uma forma de realizar esse desejo em prática. Perceba que no verso 11, pessoas dando graças a Deus. Verso 12, irmãos dando muitas graças a Deus, pela segunda vez. Mas não para por aí. Verso 13 insiste, diz assim, visto como na prova desta administração, glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho, isso significa o ensino, a submissão ao ensino. O ensino é tudo que nós conversamos hoje, este é o ensino. Então os irmãos veem nisso, os beneficiados veem nisso submissão ao ensino, um crente praticando o amor, praticando o compartilhar, e pela liberalidade dos vossos dons para com eles. A liberalidade é a prática, é o abrir a mão. Qual o resultado? Verso 3 diz pela terceira vez, gera glórias a Deus. Deus é glorificado. Verso 14, olha que interessante. E pela sua oração por vós, tendo de vós saudades, por causa da excelente graça de Deus que em vós há. Esses irmãos, essas pessoas beneficiadas, não vão apenas glorificar a Deus, mas vão também orar por você. Vão pedir que Deus abençoe a você. De repente você tem irmãos e irmãs orando por você e você nem sabe disso. Estão levando o teu nome, a tua vida, a da tua família ao trono da graça, porque você foi usado por Deus, se deixou usar por Deus como um instrumento de ajuda, de benefício para aquelas pessoas. Resumindo então, ajudar os irmãos, muito importante, primeiro passo. Segundo, Deus é glorificado, mais uma vez muito importante, e está no coração de Deus. Que Ele seja glorificado através de nossas vidas. E o terceiro ponto que aprendemos é que aqueles que ajudam têm ainda o privilégio de receber orações daqueles que os têm ajudado. Pense em tudo isso, que Deus te ajude, que Deus me ajude, que Deus nos ajude nessa prática do compartilhamento, que sejamos felizes nessa caminhada com o Senhor e desejo a todos um abençoado Acampa 2022. Tchau, tchau.